Bom, gente, então, né, estamos cuidando da reincidência. O que contém, Yala, olha que nome diferente, bonito. O que contém Maria Vitória, o que contém aqui? Então, é assim, foi condenado com trânsito julgado aqui, né? Pode ser crime violento ou não, né? Tanto faz, não faz diferença. Porque a lei aqui não diz crime violento, não. Ela diz crime, mas não pode ser contravenção. Também, como eu disse, a jurisprudência que não pode ser delito militar, eleitoral, que é de legislação especial, ok? Então, aqui diz, verifica-se a reincidência quando a gente comete novo crime, depois em transitar em julgado, então esse já tinha um trânsito em julgado aqui, aí o doutor Robson vai julgar, na hora dele julgar, ele vai aplicar o critério trifásico, esse segundo crime, que não precisa ser igual a esse, não, nem violento, não faz diferença. Ele vai julgar esse segundo crime, e aí ele verifica que já há trânsito em julgado com condenação de crime, de qualquer natureza. E aí ele é obrigada, porque o dispositivo no caput fala sempre, né, tem que aplicar a circunstância agravante. Ele é obrigado a agravar a pena. Aí ele aplica a pena base e depois coloca no segundo plano, na segunda fase, a circunstância agravante. Ele só não coloca se ocorrer a hipótese que o Robson já colocou aí no chat, que é o artigo 64. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. 5 anos é reincidente? Sim. Vocês viram o advérbio aqui? Eu não gosto desses textos legislativos, dessas normas que traz escrita dessa forma. Por que já não crava 5 anos? Não é? Isso confunde muito em concurso. Tem que ser 5 anos e um dia. Para que isso? Não é? Então põe logo 6 anos, aí põe 5 anos. Não, 5 anos não, 5 anos é reincidente. Mas se tiver o tempo superior, se for 5 anos e um dia, não é mais. Não é? Não é mais. Então, que diferença faz? Então, não pode entrar reincidência se for 5 anos para cima, superior, 5 anos entra. Se for 5 anos e um dia, não entra mais a reincidência. Não pode enquadrar, não pode utilizar a reincidência, ok? Esse é uma lei que determina. Muito bem, colocou de novo, olha aí. Não prevalece superior a 5 anos, não é? Computado o período de prova ou suspensão do livramento condicional. Quando é que começa a correr esse prazo? Da prática delitiva? Não. Da condenação? Não. Computado o período da condenação, da publicação, né, da sentença, computado o período de prova ou do livramento condicional, se não ocorrer a revogação. Aí conta esse período, e aí o cômputo é de 5 anos e um dia. Aí não é reincidente, ok? Isso é o que diz a lei, não pode colocar agravante. Outra coisa importante que não aparece no código, mas vocês poderão colocar lápis aqui na reincidência, vocês coloquem aqui, reincidência ficta, não é? O que quer dizer isso? É adotada pelo Brasil, é a reincidência ficta. O que é isso? A ficta é a reincidência presumida. Por que ficta? Porque, veja, quando é que é possível colocar reincidência? Houve o trânsito, o contraponto da reincidência ficta é a reincidência real, que é adotada em alguns países. No Brasil é a ficta. Então, houve a condenação com trânsito em julgado,
o doutor Robson está julgando, está condenando e verifica que já tem outro crime, né? Dentro desse prazo de superior a 5 dias, ainda dentro desse prazo, e ele aplica a reincidência. Veja, mas ele está aplicando, ele é o juiz que está julgando. Isso não significa que essa pessoa que tá nessa situação, que ela não possa ser absolvida no tribunal, ou que a reincidência não possa cair, porque passou o prazo, por exemplo. Mesmo assim, ele coloca que, presumidamente, né, é ficta, ele coloca, porque presumidamente essa pessoa tem um grau maior de eu não gosto de usar o nome de periculosidade para não confundir com medida de segurança. É uma pessoa que, entre aspas, é profissional do crime, gosta de praticar crime, não é? Então, essa sentença transitou julgado. Tem alguns países que têm que transitar essa sentença e, para entrar a residência, também com trânsito de julgado nessa. Aí é aplicada, quando não tiver mais recurso, entra a reincidência. Mas aqui no Brasil, que é real, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o doutor Robson está condenando, está aplicando pelo critério trifásico a reincidência, mas a parte pode recorrer, pode ser absolvida, ou pode derrubar a reincidência, porque já passaram-se 5 anos e um dia a reincidência pode ser derrubada. Mesmo assim, ele coloca, porque a lei assim o determina. Por isso que ela é ficta, ok? Então, guardem isso para vocês não esquecerem, não é? Que o Brasil adota a reincidência ficta, ok? Seguindo a ordem do artigo 61, né, nós estamos indo pela ordem e a gente vai fazendo o confronto ali, vamos fazendo o cotejo ali com a apostila. Artigo 61, 2. Ter o agente cometido o crime aqui, por motivo fútil ou torpe, não é? O que é motivo fútil? Na folha 2 eu trouxe da apostila, para quem pegou. O motivo fútil é um motivo insignificante, desproporcional. O torpe é abjeto, nojento, repugnante, vil. Ok? Por exemplo, né, uma pessoa briga por causa de uma vaga no estacionamento do carro e aí acaba dando uma facada na outra pessoa. O motivo é fútil. Um motivo insignificante, desproporcional, né? Nada justifica um homicídio, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, mas ainda mais por um motivo banal, né? O torpe, o código trouxe exemplos de motivo torpe. Obrigada, isso mesmo. Ter o agente cometido o crime por motivo torpe. Isso. O Código trouxe exemplos de motivo torpe no artigo 121, quando trouxe qualificadora para o homicídio. O que é isso, qualificadora? Olha aí, homicídio qualificado. Parágrafo 2º do homicídio, que é um tipo derivado do principal, do fundamental, do básico. Se o homicídio é cometido, né? Inciso, a pena aqui sobe de 12 para 30 anos. O juiz tem 12 mínima a 30 anos, abstratamente aqui, fixada, né? Porque nós não estamos diante de nenhum caso concreto. Então, veja o inciso 1º. O Código traz exemplo de motivo torpe, vil, abjeto, né? Se o homicídio é praticado mediante pago ou promessa de recompensa. Vai lá, mata o cara que eu te pago, ou a moça que eu te pago X, né? Isso é motivo de torpe, é motivo de torpeza, é motivo repugnante, né? Matou por dinheiro, não é? Então, o Código, numa interpretação analógica, porque não cabe analogia em malamparte, para prejudicar.
Mas quando o tipo fica aberto, o juiz pode colocar outras situações, desde que ele fundamente e seja motivo torpe. Porque o código deixou uma interpretação analógica possível, ele deixou aberto aqui. Ele colocou mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe que o juiz entender que foi vil, objeto, nojento, repugnante. É possível? Sim, aí sim. Ah, mas você não falou que o leque era taxativo, números clausos? Mas se ficou aberto, né, como ficou aqui na agravante, porque na agravante ele fala por motivo fútil ou torpe. E no inciso 121, inciso 1º, ele fala motivo fútil também. Olha, motivo fútil, o segundo, o item 2, por motivo fútil. Ficou aberto, né? Desde que seja algo insignificante, que seja algo banal, desproporcional, o juiz, de forma fundamentada, pode aplicar essa qualificadora. Na realidade, a qualificadora é a circunstância agravante prevista na parte especial. Ao invés dela receber esse nome, que tem na parte geral, ela recebe o nome de circunstância agravante. E na parte especial, ela recebe o nome de... Ele é qualificado. O que é homicídio qualificado? É homicídio com agravante, né? Vai entrar agravante, porque o legislador entendeu que deve ser apenado com maior rigor, não é? Então, entendam que essa palavra qualificado é igual à circunstância agravante, ok? Justamente por ser igual e por ter essa previsão no artigo 61, que é a parte genérica, que estabelece tudo, em princípio, para todos os dispositivos, porque ela é estrutural, que nós estamos estudando, aí vem a pergunta, o juiz, então, tem que aplicar o 61, se for motivo torpe, né, o 61, inciso, por exemplo, a linha A, por motivo fútil ou torpe, ele aplica o aumento de pena aqui e aplica aumento de pena também no homicídio, que tem motivo torpe no inciso 1º e motivo fútil. Cabe nos dois? Não cabe. No homicídio não cabe, ok? Cabe em outros dispositivos, se não tiver. Por que não cabe? Porque seria um bis in idem, o princípio do non bis in idem. Aí vai aplicar só essa qualificadora, o juiz já enquadra aqui, na hora que ele vai fixar a pena, ele já enquadra na pena do homicídio qualificado, que, por exemplo, também é o feminicídio. O feminicídio, uma lei de 2015 inseriu o feminicídio como homicídio qualificado, está no inciso 5º, né? 6º, desculpe. Inseriu o homicídio qualificado, feminicídio. O que significa isso? É homicídio com agravante, né? Olha aí. Olha como está no inciso 6º. Praticar crime contra a mulher por razões de condição de sexo feminino. E ainda explica, no item, no parágrafo 2º-A, que ele inventou um segundo A aqui, ele coloca do inciso 6º, tem o 7º, aí 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica familiar, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Aí se encaixa aqui. O juiz já coloca, já enquadra nessa pena de 12 a 30 anos. Ou 12, ou 13, ou 14, ele vai decidir e vai fundamentar. Então, se colocou aqui o motivo fútil ou torpe aqui, já enquadrou aqui na qualificadora, que é sinônimo de circunstâncias agravantes, ele não pode usar da parte geral. Por quê? Porque vai usar 2 vezes? Não, não pode. Usa só aqui. Lembrando que quando o operador do direito tiver 2 normas que se encaixam, como é o caso, tem aqui o artigo 61 e tem aqui a qualificadora
do parágrafo 2º. As duas estão tratando da mesma matéria. Qual prevalece? Sempre vai se resolver pelo princípio da especialidade. Aqui, ele é especial porque lá é geral, né? O artigo lá é geral, atende todos, em princípio, todos os dispositivos. Mas como aqui já tem, então prevalece o princípio da especialidade. Vamos supor que alguém, mediante pago, promessa e recompensa, motivo torpe, dá uma surra noutra pessoa. Alguém pagou, fala, você vai lá e espanca, bate mesmo, só não mata, mas bate mesmo. O que eu vou levar com isso? Eu vou te pagar, né? Paga, ok? Só que aqui na lesão corporal, que é o artigo 129, o autor agiu com ânimos furandi, de bater, não ânimos necandi, de matar, que foi o que foi contratado. Eu pago tanto se você bater. Então, vejam, não tem aqui na lesão corporal, vocês podem ler o tipo principal e os tipos derivados, vocês não vão encontrar motivo torpe, motivo fútil. Tem, como tem no homicídio, qualificadora, tem aqui? Não tem, não tem. Essa qualificadora de fútil, torpe, se é o emprego de veneno, fogo, asfixia, explosivo, não tem. Então, pode usar no 129 a parte geral? Deve usar? Deve, sempre vai aplicar, não é? O juiz é obrigado a condenar e aplicar a circunstância agravante da parte geral no artigo 129. Então, é mais utilizado as penas qualificadas do que as gerais? Não. Só vai ser, não, Lucília, não é mais utilizado. Só vai ser quando existir um bis in idem, quando elas forem idênticas, não é? Aí você tem que escolher pelo princípio da especializada a norma especial. Só nesses casos, isso não acontece muito, não é? Porque o regramento até a 120, ele é estrutural de todos os delitos que vocês irão estudar a partir do direito penal 3. Então, normalmente não há esse bis in idem, mas excepcionalmente, quando acontecer, pelo princípio da especialidade, vai entrar a norma especial. Isso você vai aplicar a norma especial. Inclusive, aqui também, não é? Se você for verificar, o artigo 121 caput é especial com referência ao 121 qualificado, que se o caso atender o 121 qualificado, não é? Porque foi torpeza, aí já não entra a pena e o caput. Entra o tipo derivado, que é a qualificadora. Entendeu, Lucina? Mas normalmente não é assim que a grosso modo tudo nós vamos aplicar as leis especiais. Somente quando o operador perceber que as duas normas estão cuidando da mesma situação. Aí sim, você não vai poder, como é o caso da agravante, você não vai poder colocar as duas, né? Se o juiz colocar, o advogado de defesa vai recorrer. Mas não é sempre, não, é só quando acontecer, né? A norma geral, ela tem uma força muito grande, as normas, né? A parte geral, porque ela é estrutural, ela que nos orienta para que a gente entenda todo o arcabouço das normas especiais. Você viu, por exemplo, que o artigo 129 não tem motivo torpe nem motivo fútil. Aí você vai falar, não tem, não posso usar. Pode, porque a parte geral consta na parte geral. Então, deve usar, porque o caput da parte geral diz que o artigo 61 diz que são circunstâncias que sempre agrava a pena. Então, esse sempre
deve ser obedecido. Ah, mas não é obedecido no infanticídio se for motivo fútil, torpe. E tem outras hipóteses aqui também, vamos ver, que bate com a do homicídio, que praticamente copiou. Olha, a traição, emboscada no homicídio, artigo 121C, parágrafo 2º. A traição emboscada mediante dissimulação, outro recurso, também aparece aqui no artigo 61. Vamos ver no 61? O 61 aparece no 121 e no 61. Com emprego de veneno, fogo, veneno é benefício, né? Homicídio praticado com veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso, né? Toda vez que o código fala ou outro, não é? Como aconteceu na letra C e na letra D, o tipo ficou aberto também, né? Ele aí permite, porque não cabe analogia, mas se o tipo ficou aberto, cabe interpretação analógica. Quer dizer que o Dr. Robson pode colocar uma situação que ele entenda que seja meio insidioso ou cruel e que não tenha aparecido aqui, que não seja veneno, não seja fogo, explosivo. Ele poderá colocar. E tem no homicídio também. Posso usar no homicídio? Não. Mas posso usar na lesão? Se for para dar uma surra? Pode. Deve, sempre. Ok? Opa, alguém ligou o microfone. Olha outro. Letra E. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Essa agravante entrou para a Suzane. A Suzane pegou essa agravante, não é? Os cravinhos pegaram? Não pegaram, porque ela não é elementar do tipo, ela está na parte geral. E se refere a estado, a filiação. Os cravinhos não eram filhos. Então, a Suzane pegou pena maior? Pegou. Professora, mas ela não foi, ela não executou, eles foram coautores. Porque os dois irmãos executaram, então eles realizaram o núcleo, mas ela não foi coautora, ela foi partícipe, ela não executou. Não, ela não executou. Mas o nosso Código Penal, ele não pune de forma diferente o partícipe do coautor. Ele vai punir, como diz o artigo 29 do Código Penal, que fala de concurso de pessoa, na medida da culpabilidade. E aí, pelo critério trifásico. Então, da Suzane entrou pena base e entrou circunstância agravante pela filiação, porque aqui ela praticou contra ascendente. E dois, né? Ainda dois. Vocês lembram daquele caso daquela moça que, com a namorada, né? Mataram os pais e o irmão? Aqui vai entrar tudo, ó, contra ascendente, descendente, irmão, porque ela matou os três, né? Ela, namorada, parece que tinha uma outra pessoa também no meio, um terceiro no meio, né? Então, vai entrar agravante também, ok? F, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Essa parte aqui da violência contra a mulher entrou pela Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, que inseriu, ou com violência contra a mulher, inseriu essa agravante aqui, né? Então, abuso de autoridade, essa autoridade aqui pode ser de pai, autoridade pai com filho, né? Por exemplo, batendo exageradamente, entra essa agravante, circunstância agravante, prevalecendo-se de relações de doméstica, coabitação, que a pessoa mora na casa, é um hóspede, né? Também pode entrar, ou violência contra a mulher. G, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Já falamos que cargo é estatutário, funcionário público, ofício é munus público, por exemplo, jurado, mesário na eleição, ministério está ligado ao clero, e profissão,
aqueles agentes metroviários, não é? É profissão. E aqui também entra outro tipo de profissão, que deva ter, não pode ter abuso, né? Por exemplo, um advogado, um dentista, etc. Contra criança contra maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida, também tem circunstância agravante. Aqui tem outra situação importante para observar, não é? O código, tem juiz que entende que aqui criança é até 11 anos. Ele é mais eclético, né? Então, é mais maleável para não colocar a circunstância agravante se passar dos 13 anos. Mas o código, por que passar dos 11 anos? Por quê? Porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que considera-se criança a pessoa que tem 12 anos incompletos. Eu também não gosto dessa redação, porque já não cravou no 11, isso confunde a gente no exame, não é? Porque, na realidade, 12 anos incompleto é 11 anos. Então, é uma redação péssima, né? Porque é 11 anos. Então, o juiz que é mais maleável, ele só coloca agravante se for contra criança até 11 anos. Mas, várias vezes, o código utiliza criança como vulnerável, melhor dizendo, com 14 anos, até para consentimento de estupro, né? Menor de 14 não pode, se autorizou estupro, se autorizou a relação carnal, conjugal, a relação carnal, né? Ou outro ato libidinoso que se enquadre no estupro, se tiver 13 anos e consentir, a violência é presumida. Então, até 13 anos. Então, ele entende que menor de 14 é criança, não tem discernimento. Então, há juízes que acabam colocando agravante quando estiver nessa faixa etária, né? Menos de 14 anos. Então, existe algumas correntes aí. Acho que é importante ressaltar, né? Aqui também maior de 60 anos, por conta do Estatuto do Idoso, né? E quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade, não é? Então, por exemplo, né, um policial, não é? Tinha que proteger essa pessoa. O policial, aconteceu alguma coisa, o policial acaba sendo responsável. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido, a pena também é agravada. Em estado de embriaguez pré-ordenada. O que é embriaguez pré-ordenada? É premeditada. Eu vou me embriagar para matar, né? É a embriaguez, e aqui o código fala em embriaguez, né? Então, não dá para interpretar analogicamente, não cabe analogia em Malamparte. Aqui nós temos elencos, porque tem no 62 também, taxativo, número clauso. Não dá para colocar aqui maconha, cocaína ou outra substância análoga, porque o entendimento tem que ser, a interpretação tem que ser restritiva, né? O código falou aqui embriaguez, não é? Quando o código deseja que haja essa interpretação, ele fala embriaguez ou outra substância análoga, porque o álcool também entorpece, né? E a pré-ordenada é a premeditada, quer dizer, a pessoa se colocou na situação propositalmente. Vocês lembram que a embriaguez, nós já trabalhamos o artigo 28, a embriaguez não afasta, ou outras substâncias análogas, aí entra a maconha, a cocaína, etc., não afasta a culpabilidade, não é? Mesmo que o laudo seja cabal, ou seja taxativo, a pessoa está totalmente embriagada. Não afasta a responsabilidade, não exclui a culpabilidade, ok? Por quê?
Vocês lembram que nós estudamos? Eu até vou colocar aqui. Nós já estudamos isso. Por força da teoria da axio libera em causa. O que quer dizer isso, não é? Teoria da ação livre na causa. A pessoa é livre para beber o entorpecente álcool, que é entorpecente, está no CID-10, ou outra substância análoga. Ela é livre para decidir aquilo que Beccaria falou na obra dele, que a pessoa deveria ser responsabilizada, é castigo sim, porque a pessoa tem o livre-arbítrio de decidir se vai praticar o ato ou não. Aí vocês vão falar, mas a pessoa está entorpecida. Mas aí entra essa teoria. A pessoa ficou entorpecida, ou usou maconha ou cocaína ou outra droga, porque quis, desejou. E aí, se ficou comprometida mentalmente, paciência. Se colocou propositalmente na situação e tinha o livre-arbítrio para decidir, não vou beber, não vou usar maconha nem cocaína. Só que aqui o código só fala, vocês vejam que no 28, o código trata da embriaguez no inciso 2, não é? A embriaguez não, emoção, trata do artigo 28, não exclui a imputabilidade penal. A imputabilidade penal é um dos requisitos da culpabilidade. A emoção e a paixão nós já trabalhamos, e a embriaguez também trabalhamos. A embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Aqui colocou maconha, cocaína, outras coisas. Mas só traz exceção, isenta de pena, e vocês se lembram que a Pro disse, toda vez que o código mencionar não há crime, como acontece no artigo 23, o que se exclui é a ilicitude ou antijuridicidade. Toda vez que o código mencionar é isento de pena, o que se exclui é a culpabilidade. Então, aqui, olha, o parágrafo 1º fala, é isento de pena o agente por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente entender o caráter ilícito do fato. Essa é uma exceção, não é? Vocês lembram que é decorrente de caso fortuito, ou fortuito, como quer algum, ou força maior. Lembra daquele exemplo que a Pro deu, que foi um caso real, que amarraram numa despedida de solteiro o indivíduo, e fizeram e colocaram bebida na boca do indivíduo, e colocaram até, teve um lá que colocou até cocaína na língua dele, não é? Quando ele se livrou, numa despedida de solteiro, ele pegou uma faca e lesionou o que tinha colocado cocaína na boca dele, né? Ele lesionou. E provou o laudo que ele estava totalmente embriagado, totalmente entorpecido, melhor dizendo, porque teve a cocaína também. Então, excluiu, porque pela teoria ação livre na causa, ele não houve a teoria da ação livre na causa, ele não bebeu porque quis, não é? Engendraram a situação para que ele ficasse entorpecido. Então, exclui sim, nesse caso, né, a culpabilidade. Só que aqui, além da pessoa ser punida, se ela premeditadamente se colocou na posição, em estado de embriaguez pré-ordenada ou premeditada para a prática delitiva, além dela pegar a pena base, vamos supor que praticou um homicídio, ela vai pegar também essa agravante, não é? Vai pegar, não é? Porque está aqui, e lembre-se que o caput, aqui diz, o caput do 61 diz, sempre vai agravar a pena. Fora esse elenco, tem outro elenco também taxativo? Tem. É o artigo 62, que traz algumas situações. O meu acho até que já está no 61, acho que foi
um repeteco, né? Houve repetição. Mas, vamos lá para o 62. Agravantes no caso de concurso de pessoa. A pena será ainda agravada em relação ao agente que promove e organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, não é? Então, é o líder ali, né? É o líder. Eu até... Bom, depois eu vou fazer uma leitura rápida da apostila, que às vezes eu posso ter acrescentado alguma coisa, e eu lendo os artigos acabo perdendo só que eu coloquei na apostila, no material. 2, coage ou induz outrem à execução material do crime, não é? Ou induziu, ou enfiou a arma na cabeça da pessoa, você vai matar outra pessoa, também vai ter a circunstância agravante. 3, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude da coação ou de condição ou qualidade pessoal. Aqui é o que se chama de autoria mediata, né? Autoria mediata. Quando a gente estudou o concurso de crimes, a gente tratou disso. Está na apostila, inclusive, no material que eu passei. A autoria mediata é aquela que pratica o crime e usa para a prática delitiva, por exemplo, uma pessoa doente mental, uma pessoa menor de idade. Muitas vezes a gente vê o menor de idade com arma de fogo e assumindo que matou, porque ele não vai pegar lá o ECA, uma medida socioeducativa, no máximo 3 anos, e acaba assumindo a responsabilidade. Vê que o maior solta aquele tijolão de droga na mão do menor, não é? Para que ele assuma a responsabilidade. Então, o delegado, além de colocar, por exemplo, se matou, o menor diz que foi ele que matou, além de colocar no homicídio, vai colocar o maior também num crime que se chama corrupção de menores, não é? O ECA traz um crime que é a corrupção de menores, que é induzir, é fazer a pessoa a enveredar para o campo da criminalidade. Então, esse caso é de autoria imediata. A pessoa usa um vulnerável, que seja por doença mental ou por menor de idade, até 17 anos, no caso, ou maior, mas que seja doente mental, para a prática delitiva. Inciso 5º, né? Executa o crime ou nele participa mediante pago ou promessa de recompensa. Esse inciso 5º, ele não precisaria, porque ele já está inserido no motivo torpe da linha A lá de cima. Então, ele não precisaria. Vocês lembram que o exemplo que o homicídio dá, né, que a gente já fez a leitura de motivo torpe, ele dá exemplo, né, que é o parágrafo 2º, inciso 1º. Se o homicídio é praticado mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo fútil, torpe, quer dizer, deixa o tipo aberto aí numa interpretação analógica e dá exemplo de motivo torpe. Então, isso aqui é motivo torpe, né? E motivo torpe já está na linha A. Então, não haveria necessidade de estar aqui, né? E assim, deixa eu dar uma olhada aqui na apostila, no material que eu passei, vamos dar uma rápida olhada, porque tem alguns dados que eu acrescentei, não é? Que eu achei interessante. A linha A é motivo fútil, né? Insignificante ou torpe abjeto. A linha B, lá de cima, do primeiro, do 61, tem para facilitar ou segurar a execução. A execução de quê? O crime meio é cometido para que tenha sucesso o crime fim. Por exemplo, aí entra agravante, né? Por exemplo, dá uma coronhada na cabeça da babá para sequestrar o bebê, né? Então, o alvo dessa pessoa é o crime fim, mas praticou um crime meio. A ocultação também qualifica o crime. Não é só
o homicídio. Se tiver no homicídio, não pode usar os dois. É qualquer outro crime. A parte geral vale para qualquer outro crime. Ocultar outro delito praticado pelo agente, não é? Mata para ocultar o outro delito praticado pelo agente, né? A impunidade, mata, vamos imaginar que esse aqui é a ocultação praticado pelo agente, vamos imaginar que ele tenha praticado junto com o outro, não é? E aí fica com receio desse outro contar e acaba matando, aí para ocultar. A impunidade, para manter desconhecida a sua autoria. Mata uma testemunha, por exemplo, do processo, como aconteceu naquele caso do prefeito de Santo André, que já mataram até o perito, né? O 7º foi o perito, né? E até hoje só pegaram o Sombra lá, que matou o prefeito, mas o caso Marielle é igual, né? Pegaram lá, mas não pegaram quem mandou matar. Quem mandou matar a Marielle? Quem mandou matar o prefeito de Santo André? Não é? Permanece em albis, ou seja, em branco, desconhecido. Parece que tem muita coisa aí que derruba a República, né? Se for mexer. Por isso que fica desse jeito. Escondido, fica obscuro, né? Até a imprensa não está falando mais nada. Não digo nem do prefeito, que já faz mais tempo, da Marielle, né? Eventualmente aparece. Ou a vantagem, né? Mata o coautor para não dividir o dinheiro subtraído, né? Refere-se à conexão de crimes. A letra C, a traição, emboscada mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Lembra que a gente falou que quando fala ou outro meio ou outro recurso, é interpretação analógica, e o tipo ficou aberto. O que são crimes cometidos com covardia. A doutrina diz que são crimes cometidos com covardia. O que é traição? É quando a vítima é atingida pelas costas ou enganada, sendo atraída a determinado local onde o crime pode ser praticado com mais facilidade. Pergunto, não entra aqui aquele caso da gamer que foi na casa do indivíduo e ele matou, acho que com um punhal, não foi? Vocês lembram disso? Faz pouco tempo. Foi por esses dias. Ela gamer, né? E eles jogavam game há muito tempo, né? Mas só pela internet. E aí, de repente, eu não sei, vocês viram esse caso? Alguém soube desse caso? Da gamer? Foi a facadas? Pode ser. Eu não vi o modus operandi, mas alguém tinha dito para mim que foi um punhal, mas não sei. Foi, Júlia, foi muito triste, né? Uma moça bonita, né? Foi atraída, ela foi atraída para o local, né? Não? Foi coitada? Foi coitada. Morreu, né? Uma mocinha nova, não sei se tinha 20, 22 anos. Olha que loucura. O que é emboscada? Emboscada é a tocaia, ficar de vigilância para atacar a vítima desprevenida. E o que é dissimulação? É o fingimento. Fingir falsa amizade para atacar a vítima ou utilizar um disfarce. Também nós já vimos que agrava a pena se o crime for praticado por meio de veneno, fogo explosivo, tortura, por exemplo, ou outro meio insidioso, interpretação analógica, uma lesão corporal praticada por meio de explosivo ou fogo. Né? Aí poderia vir uma pergunta de vocês, né? Pro, qual é a diferença? Como é que nós vamos saber se a pessoa agiu com ânimos necandi de matar, homicídio, com intenção de matar, quanto ao elemento subjetivo que está subjetivamente na mente do sujeito, ou quando agiu com ânimos furandi, para lesionar, não é? Como é que nós vamos distinguir, não é? Na realidade, é no conjunto probatório. Isso tem que constar dos autos. Se o autor
agiu com ânimos necandi de matar ou com ânimos furandi de lesionar, não é? Sempre a motivação, lembra que o artigo 59 fala os motivos, né? Isso tem que constar do conjunto probatório, tem que aparecer para poder distinguir se vai enquadrar, por exemplo, né? A doutora Jéssica, como delegada, ela já faz o primeiro enquadramento, que não vincula o promotor na denúncia e que não vincula o juiz, né? Eles poderão entender de forma diversa, né? E o delegado coloca ali, e aí o promotor pode modificar isso, o juiz, quanto mais elemento, mais aumenta a pena, certo? Por exemplo, matou com fogo em emboscada, sim, aumenta a pena. Por isso é que tem, veja, no homicídio tem de 6 a 20 anos. Muito bem, Carla. Você viu que tem um trânsito bom. O juiz vai justificando e vai aumentando a pena. E vai fundamentando. Claro que não pode aparecer assim a esmo, né? Mas vai, é isso mesmo, não é? Vai incidindo as agravantes, não é? Sem dúvida nenhuma. Muito bem, ok? São requisitos que compõem a letra D. São requisitos que compõem o meio cruel, que é aquele em que a vítima sofre desnecessariamente. Bom, de qualquer forma, a vítima vai sofrer desnecessariamente, né? Mas tem delitos, recebe um tiro, né? Um projétil. E aí não fica tanto tempo para poder provocar a consumação delitiva, né? Meio insidioso que engloba a asfixia é aquela ação que é dissimulada em sua eficácia maléfica, né? Normalmente traição, emboscada, ou mediante dissimulação. Por exemplo, asfixia, né? Perigo comum é o meio em que, além de atingir a vítima, pode deixar em situação de risco indeterminado um número de pessoas, não é? Perigo comum. Por exemplo, aquele homem que quis praticar a fraude estelionatária contra a seguradora e acabou colocando em risco a mata e outras pessoas, não é? Esse é um exemplo. Exemplo, no caso Richthofen, da Suzane, os agentes do crime utilizaram barra de ferros e asfixia para causar a morte das vítimas. Olha aqui, a asfixia entra como meio insidioso, né? É meio dissimular, maléfico. Insidioso é maléfico, né? Porque é cruel, né? Contra ascendente, a gente já falou, não é? Ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, só para ver se tem algo que eu acrescentei aqui. Ascendente comete crime contra o pai ou mãe, descendente, filho ou filha, irmão, vítima com quem tenha pelo menos um ascendente em comum, cônjuge comete crime contra aquele com quem está casado, havido cessado o casamento ou sendo amantes, não há agravante, né? Vamos supor que as pessoas estejam divorciadas. Vai entrar agravante? Não há analogia em Malamparte. Então, não dá para aplicar esse agravante se as pessoas, porque o código é claro, fala em cônjuge. Não dá, né? Abuso de autoridade, a gente já comentou também, é o exercício ilegítimo de autoridade no campo privado, deferindo da letra G, que é a relação de subordinação entre patrão e empregado, relações domésticas. Fato de morarem sob o mesmo teto, coabitação, ou da estada da vítima na casa de agente, hospitalidade. G também, a gente já falou, ocorre quando a gente pratica o delito com abuso de poder, ou violação de obrigação ou atividade, isso vale também, que deve ser a de um cargo ou ofício público. Contra a criança, o Estatuto da Criança diz que a idade é inferior a 12, aí até o 11, enfermo é o indivíduo que não consegue. Aqui tem uma situação que a gente não abordou. Contra a criança maior de 60 anos ou enfermo. O que se coloca aí na questão do enfermo? Enfermo é um indivíduo que não consegue
eu acho importante, porque eu assisti um oral para delegado, para juiz, de um colega, e às vezes esses detalhes, eu ia usar outro nome, detalhes, né? E isso, muito bem, Josi, muito bem. Esses detalhes, eles acabam perguntando no oral. Lembram que eu falei? Perguntaram para o meu colega, concurso para juiz, qual é a diferença entre paixão e emoção, né? Então, é um detalhe, não é? A paixão é um sentimento abrupto, está lá no artigo 28, né, inciso 1º, é um sentimento abrupto que chega de repente, vai embora de repente, né? A pessoa fica brava, exatamente, não é? É naquele momento, e a paixão não, ela é sedimentada, a gente já estudou isso, já falamos sobre isso, ela vai sendo alimentada homeopaticamente, lembra da Ana Hickman, né? Aquela situação, quem praticou aquela situação toda foi um fã dela, que nem o John Lennon, né? Então, aquilo vai alimentar, vai sendo alimentado, vai sendo construído, não é no momento de repente, é de pouquinho em pouquinho, né? Enfermo aqui, voltando aqui, de acordo com isso, é o indivíduo que não consegue praticar os atos da vida civil. Não é só o incapaz, ele é tido como incapaz também, não é? Porque incapaz não é no sentido de doente mental só. Pode ser um incapaz porque é tetraplégico, numa situação e alguém pratica algo contra ele, né? Numa situação diferente, né? Não é só isso mesmo, Lucília. Não é diferente, é uma situação própria. Isso que eu queria, que eu quero expressar. A pena também é gravada cometida contra a mulher grávida. Aí fica fácil, né, de estabelecer. E quando o indivíduo estava sob a proteção da autoridade. Por exemplo, um preso levado a júri sofre uma agressão física. O agente do crime de agressão recebe essa qualificadora. Está lá ou está preso, não é? Também, necessariamente não precisa estar sendo transportado. Estado de necessidade é a letra J, né? Ocasião de incêndio e naufrágio, calamidade, desgraça particular do ofendido. Em estado de embriaguez, a gente embriaga para ter coragem. A gente já comentou que não cabe analogia, a teoria da Axio libera em causa. Também vencendo. A pena será ainda agravada em relação ao agente que promove, organiza, é o chefe do grupo. Coage ou induz ou treina a prática material do crime. É o artigo 22 do Código Penal. O artigo 22 do Código Penal traz a questão da coação, que a gente estudou quando estudamos culpabilidade, não é? Olha aqui, coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22, se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estado de obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coerção ou da ordem, com referência à pessoa que sofreu, com H, excludente de culpabilidade. Que mais aqui? Instiga, a gente já mencionou também, não tem nenhum adendo, porque às vezes eu coloco alguma coisa interessante na apostila, e no material. Executa o crime ou nele participa mediante paga, torpeza, como eu falei, não precisaria estar aqui, e é chamado de crime mercenário, homicídio mercenário, lesão corporal mercenária, quando tem dinheiro envolvido, né? Ok? Bom, trabalhamos as circunstâncias agravantes, que é a segunda na fase de aplicação de pena, aparece na segunda fase, né? Primeiro a pena base, depois circunstâncias agravantes e atenuantes. Nós vamos estudar atenuante agora, e é importante que eu passe para vocês, muito importante, que a ordem gosta bastante, que se os dois elencos de circunstâncias agravantes
são taxativos, o juiz não pode ampliar porque pune com maior rigor e não há analogia malaparte no tocante às circunstâncias atenuantes, o juiz pode. Pode? Pode. Por quê? Agravante não e atenuante pode. Porque agravante, como o próprio nome diz, a pena vai ser maior. E atenuante vai beneficiar. Então, não existe analogia em malam parte, mas existe analogia no direito penal em bonam parte, para o bem. Não é? E por isso que esse elenco do 65 é um elenco exemplificativo. Não se esqueçam disso, não é um elenco taxativo, né? O juiz pode colocar outras circunstâncias aqui? Pode. Ele vai fundamentar, não é aleatoriamente, mas ele pode. Aonde está essa autorização? Está no 66. E podem colocar aí a lápis, que se chama circunstância atenuante genérica inominada. É batismo da doutrina. Por que tem esse nome? Porque a doutrina batizou. Por que inominada? Porque pode ser qualquer uma, desde que tenha fundamento, o juiz pode colocar. Então, o que eu coloco aqui a lápis, quando eu tiver no certame da ordem, tiver com o edital, eu vou pegar o código, eu tenho que estudar e eu tenho que lembrar de tudo isso. O que eu coloco aqui? No artigo 66, coloque a lápis, para não estragar o código, circunstância atenuante genérica inominada, tá? Pode colocar que é o batismo. Se aparecer no exame da ordem, pode cravar que é isso mesmo. Vamos ler? Artigo 66, no Código. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista em lei. Perceberam a autorização? Agora o legislador falou, agora você pode. Lá na agravante, não cabe analogia para prejudicar, mas cabe analogia para o bem. Então, agora você pode colocar, né? E os juízes têm colocado, né? E depois eu vou dar alguns exemplos, eu vou apresentar exemplo para vocês já vislumbrarem como é que isso pode funcionar, não é? Então, quais são as circunstâncias que vão atenuar a pena? Lembrando que na parte especial também aparece circunstância que atenua a pena, mas lá aparece com o nome de privilégio, não é? Na parte geral é circunstância atenuante, na parte especial é privilégio, né? Vocês viram que eu falei que elas são iguais, mas existe, né? Então, se aparecer na parte especial, aparece como privilégio, tá bom? E vocês no Direito Penal 3 vão estudar os tipos e o professor vai falar, olha, circunstância agravante, circunstância atenuante, causa de aumento de pena, causa de diminuição de pena, não é? Então, vocês já vão vislumbrar no próprio tipo penal. Artigo 65. São circunstâncias que sempre, olha o advérbio aí, impositivo, né? É o advérbio de que tem que ter, não tem jeito. E se o juiz não colocar circunstância atenuante na hora que ele proferir a sentença? O doutor Matheus vai recorrer. Vai falar, olha, primeiro, meu cliente é inocente. Segundo, se o senhor não entender que ele seja inocente, cabe atenuação de pena, por causa disso, e vai, com base nos artigos tais, e vai fundamentar, ok? São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso primeiro, ser o agente menor de 21 anos, na data do fato,
ou maior de 70 anos na data da sentença. Vocês vão falar, pro, a segunda parte eu entendo, né? Idoso. Isso, a pessoa idosa vai responder pelo crime. A pessoa pode ter 70, 75, 80 anos, não faz diferença. Só que se ela tiver mais idade, ela pode pegar atenuação, tá? Porque vai falar, idoso não vai ser incriminado. Vai ser incriminado a mesma coisa. Se tiver capacidade, intelecto, volitiva, ponto, vai ser incriminado. Então, aqui, aí vocês vão perguntar assim, eu entendo, né? Maior de 60, 70 anos, aliás, deveria ser 60, porque o Estatuto do Idoso fala em 60. Mas isso já veio lá da década de 40, quando foi editado o Código. Agora, eu não entendo por que ser o agente menor de 21 anos recebe atenuante. A Suzane, se não me falha a memória, era menor de 21 anos e ela recebeu o agravante e recebeu o atenuante, que foi essa, porque ela é menor de 21 anos. Que faixa etária nós temos aqui? Nós temos de 18 a 20 anos, porque o código, de novo, numa redação horrorosa, coloca menor de 21 anos. Quanto é menor de 21 anos? 20 anos, não é? Isso é ruim, porque às vezes vocês pegam uma múltipla escolha no certame da ordem e vai cravar 21 anos porque viu 21 anos aqui. E não é. Da mesma coisa que no ECA, 12 anos é criança. Não é, porque 12 anos incompleto é 11 anos. E aqui é menor de 21 anos. É horrível essa redação. Ela só atrapalha, né? Tinha que colocar ter o agente até 20 anos. Pronto. Não confunde. É bem claro. E vocês vão falar, por quê, Por que nessa faixa etária dos 18 a 21 anos? Lembre-se, o código é de 40, não é? Embora ele tenha sido bastante alterado, ele sofreu bastante alterações já, tanto na parte geral como na especial, ele mantém, e tem essa reforma, isso vai cair no Código Penal, que está tramitando e parado agora por causa dessas reformas, por causa da pandemia, não é? Ninguém está mexendo com isso agora. Isso vai cair também, essa circunstância atenuante. Por que existia essa atenuação? Porque vocês, não é do tempo de muita gente aqui, não é? O que não vai se lembrar disso. O Código Civil, ele falava que a pessoa, nessa faixa etária dos 18 aos 21 anos, até 21, menor de 21 anos, eu não sei se era menor ou até 21 anos, agora não me lembro, porque eu também não dou civil, né? Não tenho essa, não lembro disso, eu estudei civil na minha época de graduado, né? Ele falava que precisaria ser representado, assistido, era relativamente incapaz. Até 18, até 17, era totalmente capaz. Dos 18 aos 21, para os atos da vida civil, o Código Civil determinava a representação, que deveria ser representado pelos pais. Então, era relativamente incapaz. E o Código Penal foi na mesma entoada, quando foi editado, né? O Código Civil sofreu mudança em 2002, e agora a pessoa, até, por exemplo, na época, para montar uma empresa não podia. Agora a pessoa é completamente capaz aos 18 anos no Código Civil. Então, essa é uma alteração que em breve eu não sei quando modificar, quando entrar um novo código, deverá cair por terra, porque não tem razão de existir. Só que tem o seguinte, se a doutora Camila estiver defendendo uma pessoa e estiver nessa faixa etária, e o juiz não deferir atenuação, ela vai recorrer, porque lei, pronto, lei é lei, ela tem que ser obedecida, não é? Então, a doutora Camila recorrerá. E tem 2, o desconhecimento da lei. Vocês sabem que a lei, quando entra em vigor, ela fica num período de vacatio legis. Se a lei não constar o período de vacatio legis,
o prazo é de 45 dias. Como aconteceu com a lei anticrime, ela foi publicada em dezembro e entrou em vigor em janeiro. Como aconteceu com a Maria da Penha, ela foi publicada em agosto e entrou em vigor em setembro, não é? Esse período, a vacância da lei, como vocês já devem ter estudado, é para que todo mundo se intere e não alegue desconhecimento da lei, não é? Mas temos que ressaltar que a nossa lei, o Código Penal, o Código Civil, o Código Tributário, não tem vigência, não tem incidência para redutos indígenas, por exemplo, onde vigora o direito do common law, do direito consuetudinário, e é respeitado pelo Brasil na Constituição Federal, que, por força de princípio da Constituição Federal, que vocês já devem ter estudado, é respeitado a autossoberania dos povos indígenas. Então, para o indígena não vai pegar, se for desconhecer completamente as nossas regras, ele não vai pegar pena, vai ter exclusão de culpabilidade. Agora, se for uma pessoa que tenha um indígena que já esteja adaptado à sociedade, aí vai, né? Também pode graduar isso, quanto ele está adaptado, né? Cabe a atenuação, não é? Olha, não está totalmente adaptado, então isso daí vai ser verificado no caso concreto. Nós temos um caso, por exemplo, que no Rio de Janeiro, uma moça, acho que era de um reduto, não sei se era sueca, onde eles têm o hábito lá, de em praça pública, tomar banho de sol quando está muito calor, com o peitinho de fora, não é? Fazer um topless. E ela correu numa maratona no Rio de Janeiro, aí ela sentiu calor, né? Tinha uma praça lá, logo que ela acabou de correr, ela foi ali e tirou a roupa e ficou com o peitinho de fora. Isso para nós é crime de ato, para a mulher fazer isso. O homem pode ficar, mas a mulher não. É ato obsceno, não é? Tem enquadramentos para ato obsceno. Mas ela desconhece a lei. Não é? Quanto ela desconhece? Desconhecimento da lei. Quanto ela desconhece? Nada. Ela não está familiarizada. Né? A gente precisa até tomar cuidado. Isso acontece em muitos países, que a gente também vai viajar e tem que tomar cuidado. Às vezes você não pode dar a mão para a pessoa. É punido se der a mão para a pessoa, uma mulher cumprimentar um homem, não depende do país. Então, é outro regramento, é outro direito, então nós precisamos tomar cuidado, né? Então, se ficar comprovado o desconhecimento da lei, sim, pode atenuar a pena, ok? Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Social, por exemplo, matar o traidor da pátria, ou bater no traidor da pátria. Moral, bater no estuprador da filha, ou matar o estuprador da filha. Essa atenuante aqui, ela aparece como privilégio no homicídio. Posso aplicar as duas, da parte geral e da parte especial? Não. Princípio da especialidade. Prevalece o privilégio, aparece aqui no 121, vou mostrar para vocês. 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção. Nós temos uma aqui também que fala em violenta emoção igual a essa. Ou logo em seguida, a injusta provocação, o juiz pode reduzir a pena. Dá para aplicar os dois? Não pode, né? Aplica da parte especial. E se bater, se for uma lesão, pode? Pode, porque não tem na lesão corporal, então pode aplicar se for relevante valor. Bateu no estuprador da filha. Pode, não pode bater, mas vai pegar a atenuação, ok? C, cometido crime sob o domínio, sob coação, que podia resistir, aqui é diferente, não é? Podia resistir. Ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob influência de violenta emoção,
por ato injusto da vítima. A mesma coisa, né? Alguém está compelindo a pessoa a praticar, né? É o coator, né? Então, essa aqui é diferente. Essa aqui, se a pessoa tivesse pensado um pouquinho, ela não teria tomado as providências, não é? Que consta aqui, não é? Olha, eu recebi um mandado para prender alguém por pensão alimentícia na véspera das eleições. Veio de um juiz aqui do Forte Santana, não é? Ele não é meu superior hierárquico, não existe, o meu superior hierárquico é meu chefe da polícia, né? Não existe hierarquia entre magistratura, promotoria, polícia, né? Mas todo mundo se respeita. Agora, se o juiz requisita, e foi o que aconteceu, o delegado, é uma requisição, a responsabilidade é do juiz. Então, o delegado tem que cumprir. Só que, na véspera das eleições, não dá para cumprir. Tem um prazo ali que não dá para cumprir. Pensão alimentícia, por falta de pagamento, não dá para cumprir. O juiz determinou, requisitou que eu cumprisse. Aí eu respondi para o juiz que eu não ia cumprir. Porque ele falou, mas como? Eu liguei para ele e falei, doutor, não posso cumprir. Como não pode? Requisição só tem que cumprir. Eu falei, mas ilegal, porque nós estamos em véspera da eleição. Eu tinha esquecido, me desculpe, entendeu? Então, a pessoa tem que ter bom senso. Cumprimento de ordem e autoridade não é superior, mas é a autoridade juiz. Ou sob influência de violenta emoção. Lembre-se que eu falei, tem no homicídio, mas não tem na lesão. Por ato provocado, ato injusto provocado pela vítima, né? Dependendo do ato. Aí é aquela questão do 59 que fala que tem que analisar o comportamento da vítima, né? Às vezes tem vítima que provoca. Nada justifica praticar um crime, mas tem vítima que é da pá virada, né? Sem dúvida nenhuma, é difícil de aguentar. Não resta dúvida. Outro, né? Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. A confissão nunca foi a rainha probaram, a rainha das provas, né? Mas ela pode provocar uma diminuição de pena, uma atenuação de pena. E hoje, mais ainda, está aparecendo, tem um instituto novo que chama ANPP. Depois a gente fala sobre isso mais para frente, vocês vão tomar conhecimento. É Acordo de Não Persecução Penal, é bem do âmbito de processo penal. E se tiver confissão, para entrar no acordo tem que confessar. É uma delação premiada. Eu conto, confesso, e aí eu vou fazer um acordo. Aí, ao invés de pegar pena privativa de liberdade, pega uma pena alternativa, restritiva de direito, alguma medida ali, a trabalhos comunitários, etc. Então, até então, nunca, isso é um instituto novo, até então, nunca a confissão foi rainha das provas. Até porque, mas ali, na NPP, Acordo de Não Persecução Penal, hoje tem um valor maior. Até porque um pai pode confessar que matou alguém para não ver o filho na cadeia. Por isso que a confissão não acaba com o processo. Vai continuar toda a apuração para verificar se é verdade isso, né? Cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Tudo é conjunto probatório. Entrou lá, né? Acabou envolvido no tumulto, no entreveiro e não provocou. Tem que provar que não provocou, né? Normalmente, esses crimes, normalmente essa situação aparece no crime de rixa, né? O crime de rixa é o artigo 137, que tem como objetividade jurídica, é um crime de perigo, a tutela da vida e da saúde, que muitas vezes acaba provocando dano também. E o nome jurídico é rixa, com X, enquadramento 137, preceito primário, definição legal. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Então, os contendores são rinchosos. Esse crime é de concurso necessário, porque sempre vai ter mais de uma pessoa. O homicídio é de concurso eventual. Eventualmente, pode ter os cravinhos praticando
o homicídio junto com a Suzane. Mas esse crime é de concurso necessário, né? Ou plurissubjetivo, plural de sujeitos. Depois eu vou passar no final do semestre a classificação, o nome que a doutrina batiza, para vocês se familiarizarem, mas eu vou deixar para passar mais no final, eu vou trazendo à baila alguns nomes, e vou passar, inclusive, em apostila para vocês, porque vai estar mais perto de estar mexendo com os artigos na parte especial, direto, né? Começando pelo artigo 121. Então, normalmente, esse entreveiro acontece aqui, porque é um time de futebol brigando com outro time de futebol, e fica uma multidão terrível, que ninguém entende nada. Você pergunta, você está de plantão, né? O doutor Eurípides está de plantão, fala, quem quebrou o nariz daquele? Todo mundo é identificado, 10 de um lado, 9 do outro, todo mundo com RG identificado. Doutor, aí o doutor pergunta, quem quebrou o nariz? Não sei, não. Olha, quando eu vi, estava no meio do rolo, do entreveiro. Quem quebrou a perna do outro? Não sei não, doutor, mas eu também estou machucado. Então, todo mundo é autor e vítima ali. Todo mundo na rixa. Então, aqui pode provocar, pode acabar o juiz colocando essa atenuante, né? Crime cometido sob a influência de multidão e tumulto, se não provocou. Aí pode aparecer, ok? Bom, gente, não se esqueçam que o artigo 66 autoriza o juiz a incluir mais atenuantes aqui nesse leque. Vamos dar uma olhada, porque eu acho que eu trouxe alguns exemplos de circunstâncias inominadas, né? Eu trouxe alguns. Aqui, vamos ver, artigo 65, tudo igual, né? Nada a declarar, né? Na última folha, registre-se que o elenco é exemplificativo, que prevê circunstância atenuante nominada, é genérica, circunstância genérica, atenuante nominada. E aqui tem alguns exemplos que os juízes têm colocado e que não está no rol. Tem alguns exemplos? Tem. Olha aqui. Arrependimento sincero do agente, né? Além dele confessar, ele fala, olha, eu estou muito arrependido, né? Muito, não devia ter feito isso. E isso fica muito visível para o juiz. Sua extrema penúria pode também provocar a atenuante. Já provocou prática de crime de furto, não é? E a pessoa praticou furto por causa de extrema penúria, porque esses elencos valem para todos os crimes, da atenuante e agravante, salvo aqueles que já têm, não pode aplicar duas vezes pelo princípio da especialidade. C, a recuperação do agente após o cometimento do crime, né? Precisa da amostra que se recuperou. Como que se recupera, né? Como que demonstra isso? Tem que ser por testemunha, até por mostra sincera, eu acho que cai aqui também, arrependimento na recuperação do indivíduo. A confissão, embora não espontânea. Por quê? O Código só fala em confissão, não fala não espontâneo. Aqui eu coloquei essa observação para comentar para vocês. Muitas vezes o advogado sugere para a parte confessar. Confessa que vai ter atenuação de pena, vai cair a sua pena e você vai poder pegar uma suspensão condicional da pena. Doutora, aí eu não vou ser preso? Não, porque você vai, é primário bons antecedentes, você vai pegar uma pena até 2 anos, você vai pegar um sursis, uma suspensão da pena, que depois nós vamos estudar o sursis. Ter o agente sofrido dano fisiológico ou psíquico em decorrência do crime. Quer dizer, praticou e acabou também, né? Chumbo trocado, que nem diz em gíria policial. Acabou também sofrendo, né? Algum dano. Ser o réu portador de doença incurável, quando o juiz vai verificar, está lá com Covid, com AIDS, etc. Ser portador de defeito físico relevante,
Todos esses exemplos eu coletei da doutrina eu peguei do Barros, Sintra, também do Antônio Fernando, junto, né? E algumas por interpretação de decisões do STF e STJ, ok? Finalmente, a última parte daquele critério trifásico que nós estamos vendo, pena base, circunstância agravante e atenuante, e causa de diminuição e de aumento de pena. Tem. Né? O juiz pode também colocar causa de aumento e de redução de pena. Como é que eu distingo circunstância atenuante, agravante de causa de aumento de pena? Quando aparecer percentualmente, é causa de diminuição de pena, ou de aumento. Não é circunstância agravante nem atenuante. Ela é fixada em percentual. Aparece na parte geral e na parte especial. Por exemplo, nós estudamos tentativa, né? Como é que pune o crime tentado? Com a pena correspondente ao crime, está no artigo 15, né? Com a pena correspondente ao crime consumado, no entanto, diminuída de 1 a 2/3. Verifiquem o artigo 14, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. É percentual? É. Então, é causa de diminuição de pena. É obrigatório a concessão pelo juiz? Sim. Mesmo quando aparece, que eu vou mostrar para vocês, será e não deverá, a jurisprudência entende que é obrigatório. Analogia em bonam parte. Se o juiz de primeira instância não conceder, o tribunal vai conceder. Olha, o artigo 16, arrependimento posterior. Furtou, está com a bolsa, se arrependeu, liga para o doutor Enzo, e o doutor Enzo fala, sabe de uma coisa, vamos devolver essa bolsa. Por quê, doutor? Mas eu não quero ter contato, eu vou dar um jeito da gente devolver essa bolsa. Eu sou advogado, vou dar um jeito. Por quê? Porque vai entrar uma causa de diminuição de pena. Artigo 16. É um furto, é crime sem violência. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, denúncia é a petição inicial da ação penal pública e queixa é a petição inicial da ação penal privada. Por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Primeiro, a pena aqui está num percentual? Tá. Então, muito obrigada, Robson. A pena aqui está num percentual? Tá. Então, ela é causa de diminuição de pena. Aí aqui também fala ato voluntário do agente. O advogado pode aconselhar. Vamos ter entendido. O senhor devolveu por vontade própria? Foi vontade própria, mas meu advogado me orientou. E aí o juiz tem aceitado a diminuição da pena. Outra coisa que fala, até o recebimento por ato, a pena será reduzida, virou deverá. Como eu disse, se o primeiro grau não conceder, o tribunal vai conceder. Tem na parte especial também? Tem na parte especial também, ok? Sempre veja em percentual. Veja o artigo 155, que a gente já leu tecnicamente hoje, e percebam que no parágrafo 1º, ele diz assim, a pena, sim, sem dúvida, tudo conspira, vai para a fixação da pena base, os antecedentes, não é? O juiz, na hora de fixar a pena base, já vai, tudo, o ser primário, para qualquer modalidade delitiva, já ajuda e muito, né? Sem dúvida nenhuma. Senão, o juiz acaba não concedendo. Aí, se o tribunal quiser conceder, ele concede. Normalmente, mantém o que o juiz decide. Veja o artigo 155, parágrafo 1º. Diz assim, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. É percentual?
Então, é causa de aumento de pena prevista na parte especial, não é? E aumenta por quê? Porque, além de subtrair, ainda tirou a tranquilidade da pessoa, que sozinha é uma contravenção penal de perturbação da tranquilidade alheia. Agora, se está aí no tipo, não dá para punir com os dois. O juiz já enquadra direto no 155, parágrafo 1º, e aí coloca a causa de aumento de pena. Se não colocar, o promotor vai recorrer. Excelência, por que não entrou a causa de aumento de pena? Não é? Tem que entrar, né? Porque é aumento obrigatório. Então, é isso, né? São as 3 possibilidades. Nós trabalhamos pena base, trabalhamos circunstância atenuantes, agravante e causa de aumento de pena. Lembrando que a diferença entre causa de aumento de pena e a circunstância atenuante agravante é que na causa de aumento de pena ela vem sempre com um percentual, ok? Eu quero saber se não deu nem para a gente ver as perguntinhas, né? Hoje não deu, né? Mas nós vamos ver essas perguntinhas provavelmente na próxima aula. Não tem problema, né? Eu até coloquei aqui nas perguntas, não sei se vocês viram, eu coloquei a última, né? Eu coloquei três. Isso. E a última, eu coloquei uma pergunta que caiu no exame da ordem, né? Que aparece a questão da circunstância agravante, etc. Né? Tem mais circunstâncias agravantes que caem, mais recente, que eu tinha até num arquivo, mas não localizei. Como eu localizei essa... E isso, tá bom, Josi. O intuito é esse. Eu estou fazendo uma mescla de perguntas que caem no exame da ordem e perguntas que poderão cair, né? Então, a gente vai... E também que a gente depois... Pode falar. A última questão, você colocou a resposta já, né? É a Gisele? Isso. A última questão... eu já dei a resposta. Foi. Não podia ter dado. Eu estava olhando aqui, na hora que eu imprimi, eu dei... Não era para eu ter dado essa resposta, mas eu vou explicar por que as alternativas não caem. Era para aparecer 100, viu? Você conhece aquela história? Qual é o cor do cavalo branco do Napoleão? Quer dizer, não era para ter mandado, né? Não tem problema. Sabe por quê, Josi? Porque eu vou explicar por que a D entra e por que as outras não entram, para que vocês acompanhem o raciocínio de acordo com o que a gente estudou, não é? Aqui aparece bastante coisa interessante, a reincidência, aparece agravante, não é? Aparece... Depois a senhora manda outra. Eu vou mandar outras depois, mas sem dúvida nenhuma. Mas nós vamos trabalhar essa aqui também. Bom, eu vou pelo nome, eu vou chamar, e quem tiver presente, responda pela ordem. Por favor, não fale fora de ordem, porque eu estou com uma folhinha, e aí eu tenho que virar a folha, não dá para eu tenho que ir pela ordem. Eu vou dar boa noite, tá? Desejo que vocês se cuidem, porque esse maldito vírus está... Só aqui em São Paulo foi mais de 400 mortos em 24 horas. O bicho está pegando mesmo. Tem gente que está alugando containers para colocar mortos, porque não tem onde enterrar, porque demora para vir buscar. É uma tragédia sem fim. Eu nunca